O cientista Vitor Velasco Herrera alertou que essa missão Artemis II não deveria ter acontecido agora. Segundo ele, o Sol está instável, perigoso, e mesmo assim a missão foi lançada. Ou seja, esses astronautas foram expostos a um inimigo invisível que viaja quase na velocidade da luz. E o pior, isso já quase deu muito errado antes. Em 1972, uma tempestade solar absurda explodiu exatamente entre duas missões. Apollo, se tivesse acontecido alguns dias antes ou depois, os astronautas teriam recebido uma dose de radiação possivelmente fatal. Eles escaparam por semanas. E vou te falar uma coisa, isso aqui não é exagero, tá? Muita gente olha para o espaço e pensa: ah, o perigo é falta de ar, é frio. Não, o maior risco é algo que você não vê: radiação. E aqui entra um ponto que pouca gente conecta. Radiação é radiação, não importa se vem de um acidente na Terra ou de uma explosão no Sol. O efeito no corpo humano segue as mesmas regras. E se você já viu o que a radiação faz com o corpo ao longo do tempo, você começa a entender o tamanho do risco. Agora pensa comigo, sendo bem direto. Você mandaria alguém da sua família para o espaço sabendo disso tudo? Porque aqui na Terra, a gente vive protegido por uma espécie de escudo invisível. O campo magnético do planeta, ele desvia a maior parte das partículas perigosas que o Sol joga na nossa direção. Sem isso, a vida aqui simplesmente não existiria. Só que esses astronautas, eles saíram dessa proteção. Eles atravessaram zonas extremamente radioativas e depois disso ficaram completamente expostos ao espaço profundo. E é aí que o Sol deixa de ser só uma luz no céu e vira uma ameaça real. Porque o Sol não é só uma bola de fogo. Ele é basicamente um reator nuclear gigante que, de vez em quando, explode. E quando explode, ele lança partículas com energia absurda. Partículas que atravessam o corpo humano, quebram o DNA, destroem células. E não é teoria, tá? Segundo dados da própria comunidade científica, uma única erupção solar intensa pode liberar mais energia do que bilhões de bombas nucleares. E tem algo ainda mais tenso. A missão foi lançada durante um período de alta atividade solar, ou seja, não era só risco, era risco elevado. Inclusive, poucos dias antes do lançamento, teve uma explosão solar da categoria mais forte possível, como se fosse um aviso, mas mesmo assim seguiram com a missão. E agora entra um detalhe que me deixou sinceramente desconfortável. Se acontecesse uma tempestade solar, os astronautas teriam poucos minutos para reagir. Eles precisariam basicamente montar um abrigo improvisado dentro da cápsula, empilhando equipamentos, tentando criar uma barreira contra a radiação. E depois, eles ficam lá esperando passar, sem garantia nenhuma. E tem um momento ainda pior. Quando a nave estivesse atrás da Lua, eles perderiam totalmente o contato com a Terra. Se algo acontecer ali, ninguém pode avisar, ninguém pode ajudar. Eles estão por conta própria. E mesmo que nada extremo aconteça, ainda tem um efeito acumulado, porque existe uma radiação constante no espaço, vinda de explosões de estrelas de milhões de anos atrás. Ela atravessa praticamente qualquer proteção e, ao longo do tempo, aumenta o risco de câncer, problemas neurológicos e danos ao corpo. Então, no final das contas, não é só uma missão espacial. É um risco calculado, muito calculado, mas ainda assim, um risco. E eu vou ser bem honesto com você. Quando você junta tudo isso, fica difícil não pensar: isso é coragem ou é loucura? Talvez os dois. Então valeu, galera. Fui.